Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar uma palavra com todos nós, que se encontra no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, que nos diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Estamos diante de um texto bastante conhecido nas Escrituras, aonde a igreja do Nosso Senhor começa a passar por um momento muito difícil, muito delicado. O inimigo da igreja, através da vida de Herodes, começa a perseguir a igreja, e a igreja começa a enfrentar momentos difíceis, a igreja começa a enfrentar momentos delicados, momentos de muitas aflições, e nessa empreitada que Herodes estava fazendo, esse sofrimento envolvia maus tratos sobre a igreja, envolvia morte, e até mesmo prisões. O texto deixa bem claro no versículo de número 1, que Herodes naquele tempo estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. A igreja começou a passar por maus tratos, a igreja começou a ser maltratada por Herodes, liderando o Império Romano, perseguindo, querendo de alguma forma bloquear a marcha da igreja, querendo de alguma forma parar a caminhada da igreja. O verso 2 diz que ele matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago, filho de Zebedeu, um dos três que sempre estava nas coisas mais delicadas, podemos dizer assim, que Jesus resolveu. Os milagres mais importantes e mais relevantes da Bíblia estavam Pedro, Tiago e João, e esse Tiago é um deles, irmão de João, filhos de Zebedeu, que eram pescadores, que tinham comércio de pesca naquele tempo. Então você vê que o mal se levanta aqui, e eles vão atingir ou procurar atingir justamente a liderança, aqueles que tinham um pouquinho mais de comunhão com o Senhor Jesus. Você vai ver que a maioria dos milagres estava Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João. Esse Tiago aqui não é o que escreveu a carta de Tiago, não é que era meio irmão de Jesus, não é. Esse Tiago aqui é filho de Zebedeu. Esse Tiago aqui é filho da Maria Salomé. Esse Tiago é irmão de João. E ele, João e Pedro eram os três que estavam com Jesus em todo o tempo, nos momentos mais marcantes. Eles estavam no Getsemane com Jesus, quando Jesus orou lá pedindo para o Pai, se possível fosse passar dele aquele cálice. Era eles que estavam no Monte da Transfiguração, eram eles que estavam na casa de Jairo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então você vê que o inimigo se levanta aqui usando a vida de Herodes para tentar parar justamente aqueles que encabeçam a liderança. Ele consegue, é lógico que tudo isso por permissão de Deus. Ele matou Herodes, ele matou Tiago à espada. Deus permitiu Tiago morrer, e eles prendem Pedro para matar no dia seguinte, é o que está no verso de número 3. O verso de número 3 diz que ele prendeu. Então nós vamos ver que dentro desses maus tratos que a igreja estava passando, envolvia morte, envolvia prisões e perseguições. E Pedro foi preso, como ele viu que aquilo agradava os judeus, como Herodes viu que aquilo agradara os judeus. O verso 3, a parte A fala isso. Ele continuou, e nessa feita agora ele vai prender Pedro para matar no dia seguinte. E a Bíblia vai nos ensinar que Pedro era guardado por 4 quaternos de soldado. Ou seja, um quaterno
é equivalente a 4 soldados. 4 quaterno são 16 soldados. E Pedro era guardado na prisão de Antônia por 4 quaternos de soldado, ou seja, 16 guardas prendiam, faziam a segurança de Pedro. E nesse período, o que a igreja foi fazer? A igreja foi para a casa da irmã Maria, e o texto vai nos ensinar que eles faziam contínua oração por Pedro a Deus. O que foi que aconteceu? A igreja foi para a oração. A igreja foi orar. Em todo tempo a igreja precisa orar, mas principalmente quando enfrentamos momentos de dificuldade, principalmente quando enfrentamos momentos delicados, é hora de orar, é hora de ir para o joelho. Quando não encontramos soluções, aleluia, no mundo natural, é no joelho que nós encontraremos. O socorro virá do Senhor, o livramento virá do Senhor. Por isso eu quero convocar você que faz parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que a dificuldade que nós enfrentamos hoje não é uma perseguição, mas enfrentamos uma epidemia, uma pandemia que está desesperando, que está afligindo, está tirando a paz, a alegria de muitas pessoas. E eu quero convocar você para ir para a oração. É momento da igreja orar, é momento de dobrarmos os joelhos e buscar a face de Deus. Tiago disse que a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. Se a oração de um justo tem muito em seus efeitos, imagina a oração de muitos, justificado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a igreja foi para a oração, Deus enviou socorro. Nós sabemos que os homens estão correndo atrás, nós sabemos que os médicos estão trabalhando para desenvolver uma vacina, para desenvolver a cura. E quando a igreja ora, Deus vai revelar, aleluia, qual é a cura. Deus vai revelar a vacina, Deus vai bradar, Deus vai se manifestar, Deus vai fazer alguma coisa. E eles foram para a casa da irmã Maria orar. Era lá que estavam todos reunidos. Ou seja, não era agora tempo de orar no templo, era tempo de orar em casa. Eles se reuniram em um culto doméstico, eles se reuniram na casa da irmã Maria. Essa irmã Maria que é a mãe do evangelista Marcos, que também é conhecido nas escrituras como João Marcos. Então Maria vai agregar a igreja, e o propósito ali não era outro a não ser oração. Então nós sabemos que nós estamos debaixo de uma lei, estamos debaixo de um decreto judiciário, aonde as igrejas precisam fechar, para a gente se precaver, para a gente proteger a nós e os nossos irmãos. Então é hora de orar em casa, e vamos fazer contínua oração, não só pela nossa nação, mas por todo o mundo. Nós olhando para as escrituras, nós vamos ver que as manifestações poderosas de Deus sempre chegaram em tempos de muita calamidade, em tempos de muita angústia. Deus sempre enviou socorro em tempo de aflições. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É o que o Salmo 46, verso 1, melhor dizendo, nos ensina. O Salmo de número 121 nos ensina o seguinte: elevo os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro? E o próprio salmista Davi responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, diante dessa pandemia,
dia, diante desse alvoroço, a mídia tentando colocar medo, desespero, aflições no coração das pessoas. É tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de orar, é tempo de buscar em Deus a cura, para que Deus venha sarar a nossa nação, para que Deus venha sarar a terra. Ah, meus irmãos, nesse momento não é momento de deixar o medo nos dominar, mas é momento da gente dobrar o joelho, buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro, e Deus enviou o anjo para livrar Pedro. Deus enviou o anjo entra dentro daquela prisão, se manifesta dentro daquela prisão, toca nas cadeias que prendia Pedro, e os 16 soldados que tomavam conta de Pedro simplesmente não viram nada, porque Deus, quando chega a hora dele intervir, ele cega os inimigos. Deus cega os inimigos. Sabemos que o mal está querendo ganhar terreno em cima desse vírus, sabemos que o mal está querendo dominar a mente de pessoas. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face de Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a igreja eleita, e sabemos que há um propósito nisso tudo. A seu tempo entenderemos. Deus tem um propósito para se manifestar, que talvez foge do nosso entendimento, foge da nossa razão de compreender isso agora, mas a seu tempo nós iremos entender. E quando nós olhamos para a Escritura, todas as vezes que o povo de Deus passava por um problema muito sério, Deus se manifestou. Deus se manifestou. E sempre Deus irá se manifestar de forma poderosa para a glorificação do nome dele. E a Bíblia diz que o anjo entrou lá na prisão de Antônia, um resplendor de luz brilhou naquele lugar. Ele tocou na ilharga de Pedro, ou seja, nas cadeias que o prendia. Como eu já disse, os 16 seguranças que tomavam conta de Pedro simplesmente não viram o anjo chegar. Era livramento de Deus para a igreja, era o socorro de Deus chegando. E eu quero deixar essa palavra para o teu coração: o socorro vai chegar, a ajuda de Deus vai chegar. Interessante, aleluia, que quando esse anjo chegou, as cadeias caíram por terra, e ele começou a sair com Pedro. Ele passou a primeira porta, ele passou a segunda porta e chegou na terceira porta. Você vai vendo que aonde ele vai, o anjo do Senhor vai chegando com Pedro, a porta vai se abrindo, as portas vão se abrindo até a grande porta de ferro que dava para a rua. Então fique tranquilo, Deus vai agir. Que nós possamos continuar chamando a atenção de Deus através das nossas orações. Ele nos ouve, Ele nos atende, e ao seu tempo Ele se levantará, e ao seu tempo Ele vai agir. Não devemos nos esquecer que até mesmo as autoridades constituídas, aqueles que elaboraram as leis, eles carecem das nossas orações. Devemos cobrir todas as autoridades da nossa nação na oração. Paulo nos ensina isso, que nós devemos orar por aqueles que estão em iminência. Vamos orar, vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar da nossa proteção, vamos fazer a higiene pessoal devida, vamos isentar, sair para lugares sem necessidade, vamos fazer a nossa parte como cidadão terreno, mas não vamos negligenciar, aleluia, o compromisso da oração. A igreja pode trazer, aleluia, o socorro de Deus. A igreja pode jejuar e orar e trazer, aleluia, o livramento que tanto precisamos. E deixa eu te falar, hoje nós faremos live, hoje nós cultuaremos via redes sociais, não tem problema, vai passar, é só um período curto de tempo, vai passar.
vai passar, esse tempo vai passar, dentro de um futuro bem breve, dentro de um espaço de tempo curto, nós estaremos de novo nos reunindo nos templos, abraçando os nossos irmãos, congregando, participando junto, mas enquanto esse momento não chega, vamos guardar a fé que uma vez foi dada ao santo. Não deixe que esse momento venha esfriar o teu relacionamento com Deus. Não deixe que esse momento venha tirar de você a comunhão com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. É tempo da gente investir no nosso relacionamento individual com Deus. Em todo tempo Deus exigiu isso. Em todo tempo Deus requer dos seus filhos um relacionamento de intimidade, um relacionamento de particularidade. Então é hora da gente se fechar em casa e buscar a face de Deus. Você vai ver que a igreja foi orar, e quando a igreja foi orar na casa da irmã Maria, lá estavam todos reunidos, Deus enviou o anjo, o livramento chegou, Pedro foi liberto. Você percebe que quando o socorro de Deus chegou, todas as portas se abriram. Nós percebemos que diante dessa pandemia muitas portas se fecharam. Nós temos pessoas que estão sem trabalhar, nós temos autônomos que têm aluguel para pagar, tem conta de luz, tem a manutenção da sua casa, tem que cuidar dos seus filhos, todos eles passando por grandes dificuldades. Temos empregadas domésticas, temos empresas fechando, temos lojas, enfim, as portas se fecharam, mas na hora que o socorro de Deus chegar, todas as portas se abrirão e o socorro vai chegar. Mas em nome de Jesus, assim como a igreja primitiva não deixou de buscar a Deus quando o dia mau chegou, eu quero te aconselhar, não deixe de buscar o Senhor, porque o socorro vai chegar. O socorro vai chegar. Permita eu fazer uma oração por você. Querido Deus, nós estamos diante dessa situação, estamos enfrentando um período difícil, ó Deus, mas que o Senhor nos guarde, como o Salmo 17, 8 nos ensina, como a menina dos olhos do Senhor, nos guarde, nos esconda em Ti, na pessoa bendita de Jesus Cristo, como está em Colossenses 3:3, que aquele que ressuscitou com Cristo está escondido em Deus. Senhor, nos esconda, esconda-nos como o Senhor escondeu Elias no tempo, Senhor, da gestão de Jezabel e de Acabe. O Senhor escondeu Elias e ninguém o achou. O Senhor escondeu Moisés durante 3 meses de sua vida, assim que nasceu, em um tempo de muita calamidade, aonde os meninos do sexo masculino, as crianças, melhor dizendo, do sexo masculino que nascesse, seria morto. O Senhor escondeu ele. Ó Deus, por favor, nos esconda, nos guarda. O Senhor escondeu o Senhor Jesus junto com sua mãe Maria e seu pai José, diante de uma grande perseguição. O Senhor escondeu eles no Egito até o tempo determinado. Nos esconda, Senhor, em Ti. Nos abençoa e traga, Pai, o socorro que tanto precisamos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique firme na fé. Fique firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe.